Bem, galera, bem-vindos a essa playlist nova aqui no canal, no Projeto AR. Eu confesso que provavelmente vai ser uma playlist um pouco estranha, principalmente para mim, na realidade, de gravar, porque eu tô tentando fazer uma coisa diferente, né? Que é um vídeo que, na verdade, é mais um podcast. Eu tô tentando mudar um pouco o estilo nessa playlist em específico. Então, sei lá, normalmente os meus vídeos, eles são muito editados, muito cortados, né? Tudo que eu falo de errado eu vou cortando, enfim. Essa daqui vai ser uma coisa um pouco mais natural. Eu vou editar ainda assim, obviamente, mas vai ser uma coisa um pouco menos roteirizada, porque não é uma aula já definida, com conceitos definidos que eu vou explicar, né? Enfim, uma coisa um pouco mais fluida e natural, o que é estranho para mim de fazer aqui no YouTube, mas enfim, eu acho que vai ser uma experiência interessante. Bem, esse daqui é o primeiro vídeo que eu tô gravando em relação ao Projeto AR, e é interessante porque ele em si já é uma experiência que tem muito a ver com o Projeto AR, né? O Projeto AR, para mim, ele fala sobre saúde mental, sobre meditação, sobre aproveitar o momento presente. Isso tudo está envolto na questão da ansiedade, então eu quero analisar aqui um livro com vocês, tanto, tipo, citando partes dele, quanto contando experiências pessoais minhas, e, enfim, mantendo quase que uma conversa também nos comentários, se vocês se interessarem, falando sobre ansiedade. O livro se chama Livre de Ansiedade e ele é do Robert L. Leahy. Eu espero que seja esse o nome dele, da editora Artmed. Bem, antes eu acho bom eu deixar explicado aqui, né? Eu falei agora há pouco que vai ser um vídeo que é um pouco diferente do que eu tô acostumado a gravar. Então, esse é um formato bem mais próximo de um podcast, portanto, você não precisa, para quem não conhece, né, ver o vídeo, você pode só ouvir o áudio dele. Então, às vezes você tá fazendo alguma outra coisa, tá deitado na cama ou tá andando no ônibus, enfim, e vai ouvindo, né? Enquanto você faz outras coisas. Eu planejo colocar algumas coisas na tela sim, mas vão ser basicamente trechos de citações em que eu for comentando, então se você já tá ouvindo, é uma coisa completamente dispensável, mas ainda assim eu quero colocar para caso alguém esteja vendo, enfim. Tendo avisado isso, eu quero entrar, antes de falar propriamente do livro e do primeiro capítulo dele, né, que é o meu objetivo aqui hoje. Eu quero explicar o porquê que eu disse que esse vídeo em si já tem muito a ver com o Projeto AR, né? Bem, eu já tenho vários vídeos aqui no canal atualmente, mas a maioria deles são em relação ao Projeto Lotus, que são as aulas gravadas, como eu disse, roteirizadas, né? Até as aulas, por exemplo, do Projeto Fogo. Eu fiz slides, enfim, são coisas bem trabalhosas de fazer, porém elas dão uma certa segurança, porque eu sei que eu fiz um bom trabalho ali montando o slide e tal, e eu só preciso reproduzir aquilo na minha aula falando e explicando tudo que tá ali. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa um pouco perfeccionista, né? Tanto que a minha lição de casa da terapia foi ler esse livro, e uma das lições de casa foi justamente gravar vídeos com menos produção, com menos, sabe, sem eu ter que me preocupar tanto. Então, tipo, vou ligar a lousa digital aqui para poder usar o slide, vou montar um slide, vou fazer um roteiro, enfim. Gravar um vídeo assim muito mais jogado, né? Eu acho que combina com essa temática do podcast, por isso que eu escolhi fazer isso, né? E isso é uma coisa que me deixa um pouco nervoso, me deixa um pouco ansioso, porque, né, por exemplo, eu acabei quando eu falo alguma coisa errada, eu sempre falo de novo e corto na edição, né, quando eu falar errado. Então, enfim, essa série de vídeos já vai ser uma experiência para eu tentar trabalhar minha fala, trabalhar minha ansiedade, trabalhar meu desconforto e ao mesmo tempo ajudar quem também estiver precisando aprender um pouco a lidar com a ansiedade. Obviamente eu não sou um psicólogo formado nem nada, mas eu planejo compartilhar bastante da minha experiência na terapia, incentivar as pessoas a irem na terapia se você estiver realmente passando por um problema muito difícil nesse sentido. E enfim, o livro que eu vou falar um pouco sobre o autor aqui agora, mas é um livro que com certeza é confiável. Bem, o autor, como eu disse, é o Robert L. Leahy, espero que seja assim. E eu vou ler um trechinho aqui, né? Vou ler mesmo, literalmente, que fala um pouquinho sobre o autor. Ele é um dos mais respeitados terapeutas cognitivos do mundo,
trazendo para esse livro o conhecimento acumulado de 25 anos de trabalho, durante os quais ajudou as pessoas a superarem a ansiedade. Bem, então o livro vai falar sobre ansiedade e a gente está falando de uma visão de uma terapia cognitiva comportamental, que mais para frente a gente pode abordar um pouco isso para quem não conhece, né? Existem vários tipos de terapia que podem ser feitos. A que eu faço com a minha terapeuta é essa também, e particularmente eu acho muito bom. Começando aqui o livro pelos agradecimentos, eu vou ir, basicamente eu estou com o PDF do livro aqui aberto, e eu vou ir lendo tudo que eu grifei, assim, é, mentalmente aqui, e compartilhando com vocês o que eu achar interessante. Nos agradecimentos ele já começa falando coisas que eu acho bacana. Tem um trechinho aqui que ele fala: Fico impressionado com a sabedoria das pessoas ao encontrarem seu próprio caminho para resolver um problema. Quase sempre me mostram o modo como ajudar os outros. Os terapeutas deveriam sempre considerar seus pacientes como professores. Eu acho essa colocação muito interessante, porque, por exemplo, tem muito a ver com o que a gente fala na playlist de Paulo Freire. Por mais que a gente esteja falando de uma terapia, existe um processo de aprendizado e é importante reconhecer que o terapeuta também é um ser humano e ele também está aprendendo. E a gente também pode ensinar coisas para o terapeuta. Eu também acho muito bacana essa fala dele sobre ficar impressionado com os pacientes lidando com as coisas sozinhos, porque eu sinto que a terapia cognitivo-comportamental ajuda muito nisso, a desenvolver um senso de autonomia. Eu já tinha feito uma outra terapia antes que não era nesse estilo, e ela me ajudou com certeza, né? Eu não sou ingrato em relação a ela, mas eu percebo que eu era muito mais dependente da terapia. Agora, por mais que eu ainda esteja fazendo, eu sinto que a cognitiva ela te dá muito mais ferramentas para você lidar sozinho com as situações. E, tipo assim, na terapia vira quase que um relatório para mim, né? Isso varia de pessoa para pessoa. Mas eu falo pra ela o que deu certo, o que não deu certo, a gente pensa em estratégias de como eu posso lidar com as coisas, sabe? É óbvio que ela me dá conselhos também e tal, e fala sobre várias coisas, não é só um relatório, como eu disse agora. Mas eu sinto que é muito próximo disso, e isso é muito bom. Eu gosto muito de sentir essa autonomia. E também é muito bom perceber essa evolução, né? Essa autonomia sendo construída, porque é óbvio que no começo a gente tá bem perdido, dependendo da situação. Bem, ainda nos agradecimentos, ele fala uma coisa que eu grifei aqui que eu acho bacana também, que é o seguinte: todo esse livro foi escrito nos finais de semana em nossa casa de Connecticut, onde constantemente percebemos que a natureza e o que é natural é a maior fonte de calma e de perspectiva. É difícil se sentir ansioso quando se está admirado com as cores das folhas no outono ou quando usamos nossos caiaques para navegar pelas águas locais. Um pouco específico isso pra gente, né? Mas tudo bem. Muitas vezes descobrimos que a serenidade está à nossa volta, basta olhar. Quando eu estava lendo isso, eu grifei, eu até fiz uma anotação aqui, escrevi, né? Queria poder experienciar isso mais vezes. Porque, enfim, eu li esse livro depois de um tempo de terapia já. E eu percebo nitidamente que isso é muito verdade. Essa conexão com a natureza, não necessariamente, tipo, ir pro meio do mato, assim, e ficar lá meditando, né? Não precisa ser isso. Mas essa conexão com o espaço, com o nosso ao redor mesmo e com as coisas naturais, ela é naturalmente calmante. Eu não sei muito bem como explicar, mas quando você começa a fazer mais isso, tipo, junto com a terapia, eu comecei a fazer exercício, comecei a me alongar, né? Cuidar do meu corpo físico também, que eram coisas que eu não fazia. E, tipo assim, tava dando certo, né? Mas eu tava fazendo em casa ou na academia, e era uma coisa sempre meio monótona e fechada e trancada dentro de casa. Várias vezes eu comecei a fazer depois na sacada, por exemplo, olhando para o mundo lá fora. Isso já me ajudou bastante. Ainda que eu moro no meio de uma cidade, né? Mas eu conseguia ver, tipo, pelo menos coisas diferentes. E aí eu comecei a fazer toda semana yoga com uma amiga minha. A gente vai num parque aqui perto de onde eu moro e faz yoga lá, né, junto e tal. Um pouco de medo de ser assaltado normalmente, porque tem que levar o celular pra seguir as ordens do aplicativo lá de yoga. Mas, tipo assim, a diferença, a paz de espírito que dá, não só por ser yoga, né, que é uma coisa que já traz um pouco de paz. Mas, tipo assim, só de você simplesmente estar lá, mesmo que você nem consiga fazer um dia que você tá cansado, assim, já teve dias que eu tava cansado e eu não conseguia acompanhar tanto o ritmo lá da aula e tal.
Mas só de você estar lá, tipo, parece que os problemas eles são menores. Então essa questão da natureza é uma coisa que eu quero voltar a falar depois também. Mas eu achei interessante ele citar isso. Não sei, eu fico falando essas coisas, né? Tô fazendo essa experiência de gravar esse vídeo aqui agora. E eu fico pensando se isso é palpável pra vocês. Porque assim, eu não sei quem vai estar assistindo esse vídeo, né? Eu não sei se você que tá assistindo já tá fazendo terapia há anos, ou se você nunca fez, mas não tá precisando tanto, ou se você nunca fez e tá completamente perdido em ansiedade, depressão, enfim. É, então, sei lá, eu sinto que às vezes, quando a gente fala as coisas para as pessoas, quando eu ouço, né, conselhos de coisas que eu sei que funcionam, mas se eu não tento aplicar isso, se eu não tento entender isso de verdade, assim, botar isso na minha vida, parece uma coisa muito vaga. Então me dá uma sensação de, tipo assim, eu tô falando pra vocês, né? Ah, a natureza e não sei o quê, e yoga no meio das árvores e tal. Mas às vezes eu fico pensando, nossa, se eu tivesse lá no começo, né, antes de começar a fazer tudo isso, será que eu ouviria esse conselho, sabe? Porque às vezes parece que tá tão distante da gente, tipo, a gente tá tão afundado, assim, em alguns sentimentos negativos, que a gente ouve conselhos que a gente sabe que vão ajudar, mas é impossível de visualizar aquilo acontecendo, sabe? Ah, você tem que fazer exercício físico porque isso vai te ajudar a reduzir a ansiedade. Beleza, eu consigo falar isso hoje em dia para outra pessoa porque eu tô fazendo exercício físico com uma certa regularidade, isso realmente eu percebo que isso ajuda a ansiedade. Mas lá no começo, quando as pessoas falavam isso pra mim, tipo, era isso, era um conselho que eu ouvia, mas eu tinha tanta dificuldade de aplicar isso que parecia só isso, um conselho. É, uma coisa que estava tão distante de eu conseguir que não adiantava muito. Então eu falei tudo isso agora da natureza, mas me pareceu uma coisa muito vaga. Então por isso eu acho bacana deixar claro que, enfim, talvez eu fale muitas coisas óbvias, coisas que a gente sabe que fazem bem, por exemplo, né? Lendo o livro às vezes passa isso na minha cabeça. A gente sabe de algumas dessas coisas meio que naturalmente. As pessoas falam pra gente. Mas às vezes a vida é assim mesmo, às vezes, tipo, o óbvio, ele é óbvio por um motivo, né? Então, se a gente tentar, tipo, realmente aplicar isso na nossa vida de vez em quando, tentar dar uma chance para essa informação, e também não se deixar abalar por quando não der certo, né? Tipo assim, ah, eu fui num parque fazer yoga, igual eu falei aqui, e achei horrível, não me senti bem, não entendi o que que era pra eu sentir e tal, tipo, tá tudo bem, sabe? Só tenta ir de novo, e de novo, sem compromisso, sabe? Só tenta começar a fazer assim. E ver se realmente é tão ruim ou se realmente é tão difícil. Com o tempo vai ficando mais fácil. Então, enfim, eu queria só deixar esse motivador aqui, porque eu acho que era uma coisa que se eu tivesse ouvido isso, seria bom. Não se cobrar tanto quando a gente tá mal, tipo, óbvio, não ficar paralisado, né? Mas também não desistir depois de tentar pela primeira vez, sabe? Pensando que nada vai dar certo. Bem, eu acabei de perceber que eu brisei muito em cima, tipo, dos agradecimentos iniciais do livro. Eu ia fazer um vídeo inteiro pro primeiro capítulo, mas acho que isso seria um vídeo muito grande. Não sei. Bem, vamos lá. Eu vou ir gravando aqui e eu me deixo para me preocupar com o tempo depois, né? A minha tarefa de casa da terapia era fazer as coisas, gravar um vídeo sem preocupação e é o que eu planejo tentar fazer. Então vamos lá. O capítulo 1 se chama Entendendo a Ansiedade. Eu confesso que eu nem falei isso pra minha terapeuta porque eu li bastante coisa antes de comentar com ela, mas a minha primeira impressão do livro foi bem esquisita, porque o primeiro parágrafo, assim, o primeiro trecho já é uma coisa tipo assim: uma mulher entrou no meu consultório e ela parecia exausta e tal. Ela estava bem vestida, suas feições eram graciosas, mas tinha uma certa tensão em seus olhos e em sua boca. Beleza. E ele fala que essa tensão a impedia de ser realmente atraente. Aí eu fiquei tipo, calma, é um livro sobre ansiedade, um psicólogo recebendo no consultório dele uma pessoa, tipo, mal, e a primeira coisa que ele tem a dizer, ah, isso impedia ela de ser realmente atraente.
Nossa, sei lá, pra mim eu fiquei muito, tipo, que tosco, por que que começou desse jeito, sabe? Eu até risquei aqui em cima, assim, botei um ponto de interrogação, tipo, isso vai ser útil em algum momento ou é só um comentário aleatório? Mas enfim, caso alguém tenha lido, decidido ler o livro aí também, não sei se vocês sentiram esse mesmo desconforto que eu. Mas beleza, né? É o livro que minha psicóloga me recomendou e ela falou que era bom, então decidi dar uma chance e continuei. Não ia parar só por causa disso também. Uma coisa bem, talvez boba, que eu grifei. Boba não é a palavra, não sei muito bem como definir. Mas logo no comecinho eu grifei alguns trechos assim, né? A ansiedade pode ser uma doença incapacitadora, pode limitar as pessoas em qualquer área de sua vida, levá-las à depressão e até mesmo ao suicídio. É a condição psicológica mais comum por que passamos. E ele fala também, os transtornos de ansiedade podem sim ser tratados, em geral, de modo muito eficaz. Depois também tem aqui. A verdade é que a ansiedade é algo sério. Se você sofre de ansiedade, a chance de que isso tenha um impacto muito grande sobre a sua vida. Então, tipo, ok, sei lá, para um livro de ansiedade são informações que eu já esperava. Mas eu grifei isso porque é interessante que eu não converso com tantas pessoas tão profundamente sobre ansiedade, né? Com a minha psicóloga, com alguns amigos próximos e tal. Mas, de certa forma, ler isso no livro me trouxe uma sensação boa. Tipo, é óbvio, é horrível estar falando sobre depressão, suicídio, enfim, que é uma coisa que gera muito impacto na sua vida. Mas eu sinto que às vezes tem outros trechos depois que eu lembro que eu relacionei com a mesma coisa, mas às vezes eu diminuía muito isso, sabe? Tipo assim, ah, pensamentos aleatórios aqui, tá? Não necessariamente eu pensava isso, mas tipo assim, é frescura minha. Ou tipo, eu tô exagerando de propósito pra chamar atenção, sabe? Ou sei lá, você se sente uma farsa em alguns momentos, ou você se sente um exagero, você se sente frágil e tipo, sozinho de certa forma, porque, enfim, me perdi na minha cabeça. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, ler isso no livro foi bom porque, tipo, sabe, é um livro que tá circulando entre, sei lá, milhares de pessoas e, tipo assim, é uma reafirmação de que tá tudo bem. Não só pela questão que ele fala aqui, que, pode ser tratado, mas é que, tipo assim, saber que muitas outras pessoas passam pela mesma coisa que eu é uma coisa meio reconfortante. Então, como eu falei, é meio bobo, né? Não tem muito motivo pra eu ter grifado isso, além de, tipo assim, eu ter sentido, tipo, nossa, que bacana. Tem mais gente ferrada igual eu, sabe? E tá tudo bem, tipo, eu não sou doido, eu não sou o único doido. Nossa, eu nem tinha visto o que eu anotei aqui, mas eu anotei justamente isso. Ler isso foi reconfortante. Às vezes eu sinto que é tão idiota ou exagerado e me sinto uma farsa. Eu usei as mesmas palavras agora, quase. Depois disso, ele começa a citar várias informações, né, como que quem sofre de transtorno de ansiedade tem maior tendência a se tornar clinicamente deprimido, abusar de substâncias como álcool, e, enfim, que é inegável que a ansiedade faz mal para a saúde. Tipo, é uma condição psicológica que impacta muito o seu corpo, sua saúde, tipo, física também. Não é meu plano, tipo assim, explicar tudo cientificamente, dar todas as estatísticas e detalhes que ele dá aqui no livro, porque, enfim, o meu objetivo não é ser um resumo do livro, certo? É muito mais um podcast meio que pessoal, falando das minhas impressões e tentando interagir com vocês, né? Espero que isso gere alguns debates interessantes a longo prazo, não sei. Mas eu recomendo que se você, tipo, se interessou, leia realmente o livro, né? Não ouça só o meu podcast aqui e, e é isso, sabe? Se você realmente precisa de um apoio nesse sentido, busque terapia, primeiramente, obviamente. Mas também leia o livro inteiro, porque aqui eu vou trazer só realmente o que eu achei mais importante destacar pra mim, né? Que eu achei mais legal. Mas enfim, se você não tiver tempo de ler o livro também, isso daqui já é uma ótima ajuda, eu imagino. Tipo, eu ainda assim vou trazer vários pontos interessantes. Um trecho que eu grifei aqui com uma cor diferente até que eu achei bem legal, porque eu tô tendo uma disciplina, né? Eu faço engenharia ambiental e eu tô tendo uma disciplina que chama saúde ambiental, em que a gente fala da relação entre o meio ambiente com a saúde, tipo, individual do corpo, né, e da população no geral.
Então ele fala nesse começo que o estresse que sentimos como indivíduos é percebido como um estresse coletivo da sociedade como um todo, porque ele fala dos custos que a ansiedade gera no sistema de saúde. Citando aqui alguns trechos, ninguém consegue definir ao certo o peso que isso tem sobre o sistema de saúde. Cerca de um terço dos custos médicos de todos os problemas psiquiátricos é para o tratamento da ansiedade. Pessoas com transtornos de ansiedade são menos produtivas no trabalho, têm mais propensão a usar os serviços médicos de emergência. Pessoas que têm transtorno do pânico, que a gente vai falar depois, né, em outros capítulos, mas que está super relacionado com a ansiedade, recebem 5 vezes mais pagamentos por incapacidade física do que a média. Então, tipo assim, isso é um problema individual, né? A gente ter ansiedade é um problema individual, mas também é um problema de saúde pública, coletivo, que gasta dinheiro, que gasta recurso, que gasta tempo, pessoas, que torna todo mundo menos produtivo no trabalho, enfim. É uma coisa que vai bem além do individual, né? E aí uma coisa triste que já deixa o começo do livro bem com clima pesado é um subcapítulo aqui do 1, que é A ansiedade está aumentando? A pergunta. E ele fala que aqui, né, as coisas têm piorado. Tipo, ele fala diretamente isso. Os índices de ansiedade no geral têm aumentado. Isso é um pouco estranho, né? Ele fala aqui. Qualquer pessoa pensaria que, pelo fato da nossa sociedade nos manter, no geral, mais protegidos das catástrofes, que o nosso nível geral de ansiedade teria diminuído. Porque, enfim, a gente não tá mais vivendo na natureza, no meio dos leões, enfim, do frio, tipo, no geral, as nossas sociedades, elas deixam a gente mais protegido da selva, digamos assim, do ambiente, né? Que a gente podia morrer por qualquer coisa, qualquer bicho que atacasse a gente. Mas não tem só relação com isso. Ele fala que um dos motivos para isso é justamente a questão da conexão social. E isso claramente tem relação com a tecnologia, né? De novo, é um assunto um pouco batido, mas é bacana a gente pensar nisso. Que os nossos laços físicos com as outras pessoas têm diminuído, o divórcio está se tornando muito mais comum, as famílias estão ficando cada vez mais divididas e espalhadas, né? Mesmo não necessariamente no divórcio, mas cada um vai viver em um canto, vai trabalhar em um canto, cada vez mais longe, em outros países, enfim. As comunidades locais se tornaram muito menos coesas, né? Muito menos juntas, digamos assim. A participação nas atividades da comunidade é só um pálido reflexo do que foi um dia. Então ninguém conhece mais os seus vizinhos também, as pessoas vivem sozinhas a maior parte do tempo. E eu acho que eu tinha notado, não sei se ele fala isso mais pra frente, mas eu tinha notado alguma coisa nesse sentido. Mesmo antes da terapia, eu já estava sentindo um pouco isso. Eu sempre tive muita vontade de tentar apoiar um pouco mais a cultura da cidade que eu moro aqui em Limeira e em Campinas, né? Porque eu realmente estou me afastando cada vez mais de rede social, de WhatsApp, eu estou usando bem menos. E tentando participar mais de eventos, tipo assim, comecei no teatro, fui no circo com a minha família. O que começou tudo isso foi quando eu fui no circo com a minha família. Eu achei tão bacana, eu fiquei tipo, nossa, sabe, por que que isso, as nossas relações sociais fora de casa se resumem basicamente, às vezes, pelo menos na minha vivência, né? Se resumiam a ir no shopping, ir no cinema, e é isso, basicamente isso. Então, tipo, poxa, é tão legal ir no parque, caminhar com os amigos de vez em quando. Eu comecei a fazer piquenique com os meus amigos, participar de eventos culturais. Recentemente eu fiz na Biblioteca Municipal aqui de Limeira um curso de como publicar livros independentes. Então, tipo, conheci uma galera lá, sabe, pessoas da sociedade, eventos da sociedade. Foi na festa do morango, tipo assim, festa do morango de Limeira. Sei lá, eu achei bem neutro, tipo, eu só fui lá pra gastar dinheiro, comer morango e ficar olhando pro céu e conversando com os meus amigos. Mas, tipo, talvez para mim de antigamente, né, pro eu do ensino médio, por exemplo, eu jamais faria isso. Eu ia muito preferir ficar em casa jogando videogame e tal. Mas acho que conforme a gente vai envelhecendo, vai ficando cada vez. Não, falando como se eu fosse super idoso agora, né? Mas conforme a gente vai. Envelhecendo, tipo, amadurecendo, né? Eu comecei a morar sozinho, divido apartamento com um amigo, mas comecei a ter a minha própria vida de quase adulto, digamos assim.
as conexões com as pessoas vão ficando mais escassas. Cada amigo começa a seguir o seu próprio rumo, a sua própria vida. Até com a minha família, tipo assim, quando me mudei pra cá, pra morar, para fazer faculdade, né, e morar sozinho, a minha família me ligava, tipo, quase todo dia, tipo, querendo saber se estava tudo bem, se eu estava vivo, conversando e tal. Meu pai e minha mãe vão ouvir isso daqui, provavelmente, mas eles sabem que é verdade. Eu acho engraçado que hoje em dia é quase que o contrário, eles quase nunca me ligam, tipo, às vezes eles mandam mensagem só. Sou quase sempre eu que ligo pra eles e, tipo, a frequência diminuiu muito também. Porque, enfim, tem toda a questão da gente ir se acostumando com a distância também e tal. Mas o que eu quero dizer com isso é que conforme a gente vai ficando mais velho e tendo mais preocupações, né? No ensino médio, sua preocupação é, tipo, estudar e é isso. Sua família te banca completamente, você tem uma casa e etc. No geral, né? Mas conforme as preocupações vão aumentando e o tempo vai diminuindo, ter essas conexões físicas, essas conexões, tipo, fora da minha realidade de jogar videogame com os amigos no computador, que pra mim era, tipo, a coisa mais normal do mundo e eu fazia isso o tempo inteiro, você vai sentindo que só jogar videogame com seus amigos não é mais tão prazeroso, não é mais tão divertido, não é mais tão. ah, tipo, não é ruim, mas sabe, você não quer só aquilo, você quer realmente sentir de novo aquela conexão mais próxima com as pessoas. E esses momentos são tão raros que a gente vai ficando meio solitário, de certa forma. Então eu tenho tentado investir mais nesses momentos fora de casa, né? Ir num parque, tipo, com um amigo meu. Esses momentos que são mais simples e que antigamente eu achava muito, tipo, neutros, né? Eles começam a ganhar um valor muito diferente. E eu percebo nitidamente, tipo, nitidamente mesmo, que quanto mais eu comecei a fazer isso, menos ansioso eu me sinto. Quando eu ficava, tipo, sei lá, o dia inteiro, mesmo que eu estivesse falando com meus amigos, mas jogando videogame, né, pelo computador, eu sentia que às vezes o dia terminava e, tipo, eu ainda me sentia sozinho, sabe? Me divertia com eles, era bacana e tal, mas não parecia mais tão real, sei lá. Enfim, acabei indo longe no assunto também de novo. Isso provavelmente vai acontecer algumas vezes, tá? Então, esse livro, ele é na verdade uma base, certo? Um contexto para eu poder falar de várias coisas. Então, não, tipo assim, não sei onde isso vai dar, né? A gente tá fazendo uma experiência juntos aqui. Espero que esteja legal. Se não tiver, vai me avisando nos comentários também. Enfim, quero testar coisas novas. Bem, ele continua falando dessa questão da desconexão social, né? Por que que a gente estava falando disso? Porque os níveis de ansiedade, na verdade, estão aumentando ao invés de diminuir, que é a notícia triste. Então, mais algumas citações interessantes. O apoio da tribo, entre aspas, de que a evolução nos acostumou a ser dependente, não está disponível como antes. Ele vai falar muito sobre essa questão da evolução, eu acho muito interessante, tem muito a ver com inteligência emocional, algumas coisas até que eu já falei aqui no canal. Mas a gente é biologicamente programado para sentir essa necessidade de conexão, porque, de novo, né, na época que a gente vivia no meio do mato com os leão, a gente precisava estar em um grupo, em uma tribo, para sobreviver. Então, o mundo mudou muito rápido com a tecnologia e o nosso corpo não se acostumou a isso. Por isso que a gente se sente cada vez mais solitário, ansioso e, enfim. Tirando um pouco esse lado mais negativo e deprimente da ansiedade aumentando, tem um outro subcapítulozinho aqui, né, um tópico que chama A Esperança. E aí é a parte boa, né? A parte que é reconfortante de novo, que a psicologia moderna aprendeu muito sobre a ansiedade nas últimas décadas. Então, várias vezes no livro ele fala que é um problema que existe para muita gente, mas também pode ser superado para muita gente. E é interessante, ele usa a palavra superar a ansiedade e compreender, mas não eliminá-la, porque a ansiedade ela é um sentimento biológico do ser humano e ela nunca vai desaparecer. O problema é o transtorno de ansiedade que deixa a gente paralisado, biruta, enfim. Isso sim a gente pode aprender a lidar. Mas o sentimento de ansiedade, ele nunca vai desaparecer. E isso é uma coisa que minha psicóloga já me falou bastante, de, tipo assim, trabalhar um pouco da aceitação, né? No começo eu acho que eu sentia, tipo assim, uma necessidade de me livrar disso. Era tão ruim, assim, tão ruim que eu queria nunca mais sentir nada parecido, sabe? Uma crise de ansiedade é uma sensação tão ruim. Uma crise de pânico, que eu também já tive uma só até hoje.
Enfim, a gente vai entrar nesse assunto mais tarde. Mas era uma sensação tão horrível que, tipo, eu ficava focado em me livrar daquilo. E se você fica focado em se livrar daquilo, ao invés de aceitar aquilo e aprender a lidar, é pior, na realidade. Porque você se cobra mais, você se sente culpado por não conseguir, se sente insuficiente, enfim. Então, é isso, né, que ele fala aqui, superar a ansiedade, não eliminar ela. E por que que ela é tão importante, né, nessa questão evolutiva? Ou por que que a gente não pode querer eliminar ela? Porque ela é parte da nossa herança biológica. O medo que a gente sentia antigamente no mundo repleto de perigos, como ele diz aqui, predadores, fome, plantas tóxicas, vizinhos hostis, alturas, doenças, afogamentos, enfim, coisas que eram muito mais comuns antigamente. O medo, ele protegia a gente dessas coisas, era uma questão de sobrevivência, de evolução. Só que hoje em dia, o que a gente encontra no dia a dia, no geral, é muito diferente dos nossos ancestrais. Só que os nossos cérebros, eles não tiveram tempo de se adaptar, né? Eu já falei um pouco disso na playlist de inteligência emocional. Então, quanto mais a gente tiver a noção de que nós somos animais, eu acho isso muito importante. Tipo assim, a gente, sei lá, o ser humano no geral é muito egocêntrico e acha que ele é o animal supremo. Eu não tô nem falando, tipo, alguém que pensa necessariamente isso, mas a gente tá acostumado a se sentir superior, a sentir que a gente sabe que a gente domina o planeta de certa forma, né? Então, mesmo que você tenha consciência disso, de que esse é um pensamento que não é tão bacana, isso está enraizado dentro de você. A gente se sente foda por ser racional e tal. Mas, no fim do dia, nós somos animais também, que são regidos por biologia. E, tipo assim, essa biologia é muito relevante e a gente normalmente ignora um pouco isso. Mas a parte boa é que a nossa biologia também é muito inteligente, de certa forma. Porque além da capacidade da gente ter esses instintos, esses medos que protegem a gente, também existe a capacidade de modificar esses instintos com base na nossa experiência. Então, o nosso cérebro ele é muito plástico, né? A gente consegue, através do que a gente vive, moldar essas coisas. Não 100%, obviamente, mas é possível. E agora é o momento que eu acho mais importante até desse capítulo inicial. Eu vou ler a citação aqui bonitinha, porque, enfim, ela é muito importante. Eu grifei ela até, tipo, em vermelho aqui. Essa é a chave para se tratar a ansiedade. Não é o mesmo que ser racional quanto aos nossos medos. Isso não funciona. Quando a gente sabe ou nos dizem que um medo é irracional, isso não faz ele ir embora. Porém, se a gente puder de fato experimentar uma situação aparentemente perigosa repetidas vezes, mas sem consequências danosas, os nossos cérebros aprenderão a ser mais racionais e menos apreensivos. E nossa, isso é uma coisa que assim, o tanto que eu já esperneei por causa disso na terapia e na vida, de tipo assim, a gente sempre sabe, quer dizer, a gente sempre sabe não, né? Mas vamos, enfim. Tem situações que a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe que aquele pensamento, que aquele medo, que aquela ansiedade, ela é idiota, ela não faz sentido. Você sabe que é uma preocupação extrema, que não reflete a realidade muitas vezes. Você sabe de tudo isso, mas e aí? Não muda nada. É o que ele diz aqui, né? Isso não funciona. Saber que um medo é irracional não faz ele ir embora. O que a gente precisa é de experiências que, de certa forma, vão moldando o nosso cérebro a se acostumar com isso, a entender isso. Então, ele está falando dessa questão da cura, de certa forma, da ansiedade, né? Criar um programa em que possamos regularmente ter uma experiência que cause medo, mas em um contexto que nos ensine que estamos seguros. E isso é uma das coisas mais difíceis de aceitar, de certa forma, quando a gente passa por essas situações. Que, por exemplo, se você tem ansiedade porque você é muito tímido, não sabe interagir com as pessoas e tem medo de ir numa festa, por exemplo, da faculdade, enfim, festas no geral. A cura para isso é literalmente ir na festa. E isso é muito difícil de aceitar. Mas é o que ele diz, né? Tem que ser uma experiência que cause medo, mas em um contexto que nos ensine que estamos seguros. Então, por exemplo, eu não diria que eu tinha, sei lá, fobia de festa, eu tinha pavor de ir em festa, mas não gostava, não me sentia bem.
E já tive crises de ansiedade em festas que eu tentei ir, ou que... Não necessariamente festas, mas até encontros com amigos, assim, com mais gente, mais barulho, enfim, bebida e etc. E sempre que eu tentava evitar isso, então quando eu não ia, eu me sentia pior. Eu só comecei a me sentir melhor em relação a isso e hoje em dia, tipo, eu consigo, sei lá. Festa ainda não é meu ambiente favorito, digamos assim, mas eu consigo ir, sabe, pra ir com os meus amigos e aproveitar a companhia deles. A maneira que eu comecei a conseguir fazer isso foi justamente indo em festa. Então, eu fazia uma preparação na terapia de, tipo assim, ela me ajudava a entender o que eu estava sentindo, por que que eu estava com medo, etc. Uma preparação mental mesmo para ir. E eu ia, estando desconfortável, estando com medo. E óbvio que falando assim parece uma super história de superação bonita, etc. Mas foi uma merda, no começo foi uma merda, deu errado, obviamente deu errado. Mas conforme você vai tentando, e o mais importante é você ter esses apoios, né? Estar em um contexto que nos ensine que estamos seguros. Então, tipo assim, você quer começar a conseguir ir em festas? Começa aí primeiro em reuniões menores de amigos, né? Com bastante gente que você conhece. Aí você já vai começar a acostumar e pensar, poxa, não é tão ruim quanto, né, quanto minha ansiedade me diz. Aí, agora eu vou começar a ir em reuniões de amigos, só que com um pouco mais de gente desconhecida, né? Então ainda vai ser um ambiente seguro, porque você tem os seus amigos ali, você tá num ambiente um pouco mais familiar, mas tem a questão do desconforto da galera estranha, da galera que você vai ter que interagir e conhecer. Beleza, vai ser uma bosta, vai ser, sei lá, você vai ficar ansioso e tal. Com o tempo você vai se acostumar. E aí, vou ir numa festa da faculdade com um amigo só e eu não vou ficar grudado nele, eu vou tentar conhecer uma galera também. Então, tipo assim, essa progressão, né? Essa progressão em que você tem experiências desconfortáveis, mas sem, tipo, que elas causem um dano absurdo em você, digamos assim, né? Que elas realmente não sejam tão desconfortáveis, tão insuportáveis, digamos assim. Então, falando de maneira bem simplista, né? Obviamente que não é só isso, mas a cura da ansiedade é isso. A cura da ansiedade, que a gente vai abordar muito mais pra frente, obviamente, né? De novo, uma coisa bem simples desse jeito. Mas é você treinar o seu cérebro a tolerar o desconforto e a entender que os seus medos, muitas vezes, eles não condizem com a realidade. E por mais que você saiba disso, né? Às vezes a gente sabe disso, você precisa passar por essas experiências para você de verdade saber disso. É você ter uma confirmação, de certa forma. Como eu me interesso bastante pela parte da educação também, né? Falando de educação de escola mesmo, de educação, né? Enfim, faculdade, escola, etc. Eu até fiz uma anotação aqui, que a educação é, ou pelo menos deveria ser assim. Porque, né, isso que a gente está falando aqui é uma maneira de você educar o seu cérebro, de certa forma. Eu sinto que escolas e faculdades, enfim, qualquer curso que você faz também deveria ser assim. Tipo, vamos fazer uma analogia. Se você vai para uma sala de aula de cálculo, certo? Você é um aluno que tem dificuldade com exatas, você é um aluno que não gosta de exatas, sei lá, mas você tem que ir, você fica ansioso por causa disso. E o professor vai, tipo assim, você tira uma dúvida e o professor não te responde. Ele é grosso com você, ele te trata mal, ele te trata de maneira inferior quando comparado com outros alunos que já têm mais facilidade, ele ignora você. Enfim, é um ambiente que não é seguro, certo? Então, como é que você vai superar isso, sabe? Como a gente viu, a cura da ansiedade é estar em um ambiente seguro, né, que te permita sentir esse desconforto. Então, tipo assim, vai ser ruim, né? Fazendo de novo a analogia. Se você vai para uma aula de cálculo tendo dificuldade, tendo medo, etc., vai ser uma experiência desconfortável. Ponto. Vai ser desconfortável. Mas se você tiver um professor que pega esse desconforto e fala, não, tá tudo bem, ó, vai ser ruim, mas vamos tentar fazer essa lista de exercício e tal. Ele não te diminui, ele te dá dicas, te dá um site lá para você poder fazer as contas e conferir, te motiva, te incentiva aí na monitoria, né, tirar dúvidas nos plantões de dúvidas e tal. Então, tipo assim, é uma experiência que ainda assim é desconfortável, que ainda assim causa medo, mas você tem uma pessoa ali que está tornando aquele ambiente seguro para você aprender
que tá tudo bem sentir aquilo e que alguma hora vai passar, e se não passar completamente, também tá tudo bem. Então essa é a diferença, né? Eu acho que o livro ele foca da questão da ansiedade, obviamente, porque é um livro sobre ansiedade, mas isso é um segredo para a educação no geral. A educação em qualquer aspecto, seja educando seu cérebro na ansiedade, seja educando, sei lá, seu filho mesmo, é passar por experiências ruins, mas de maneira segura, em que você possa aprender com elas. E, enfim, na verdade ainda não terminou, tem bastante coisa do capítulo 1 ainda para falar, mas eu acho que já deu um tempo bom e eu vou parar por aqui porque vai dar uma quebra de assunto boa, né? Depois desse tema ele começa a falar mais especificamente sobre, né, que existem 6 transtornos de ansiedade, ele fala um pouco sobre cada um, depois nos próximos capítulos, né, cada capítulo vai ser sobre um deles, mas enfim, a gente começa a entrar nessa parte mais objetiva, de certa forma, até aqui era meio que uma introdução um pouco mais abstrata, um pouco mais resumida, mas enfim, eu acho que já tem, né, já deu para falar bastante coisa interessante. Bem, como eu disse então, isso é uma experiência que eu tô fazendo, eu não sei se isso vai dar certo, eu não sei se ficou legal, se ficou muito chato, muito repetitivo, se ficou bacana, se foram reflexões interessantes. Então, por favor, se você chegou até aqui, comenta alguma coisa no YouTube, me manda uma mensagem na rede social, fala se você gostou, se você não gostou, sugestões, ideias, literalmente qualquer coisa. Qualquer direcionamento que você puder me dar, seja um direcionamento bom ou ruim, né? O ruim sempre com críticas construtivas, por favor. Isso me ajuda demais. E eu espero que, sei lá, se você gostou e tava precisando ouvir coisas assim, realmente isso tenha ajudado, porque de certa forma eu tô gravando isso porque eu quero reafirmar essas coisas que eu aprendi pra mim mesmo. Então, é quase que uma terapia pra mim também. Mas porque eu também sinto que se alguém tivesse me dito essas coisas, poderia ter sido mais fácil na época. É o que eu falei, pode ser meio abstrato, tipo uma pessoa estranha te dar conselhos, porque às vezes você não consegue pegar eles e absorver, né? Você entende os conselhos, mas é difícil de trazer isso pra sua vida. Então, enfim, minha tarefa aqui é tentar passar esses conselhos da maneira mais bacana possível e da maneira mais pessoal possível também, porque eu acho que quando um conselho é muito genérico, ele perde um pouco de sentido. Então, acho que mesclar com experiências minhas também é uma coisa bacana de se fazer. Então, minha tarefa é fazer isso, e a sua tarefa é tentar dar sentido para o que eu tô falando, né? Concordar ou discordar. Quando você concordar, tentar fazer para ver se dá certo ou não. Pode ser que não dê também, pode ser que nada do que eu tô falando aqui dê certo. Mas enfim, alguma coisa eu acho que vai dar. É isso. Até o próximo vídeo. Ou o próximo podcast, no caso. Sei lá. Tchau.